Irmãos, hoje eu preparei uma palavra com algumas imagens, alguns slides. Eu quero que a gente receba esse ensino. Nós estamos entrando em uma época, em uma fase muito decisiva para a nossa nação. Amém? Você que entende isso, tá, obrigado. E pode desligar essa luz aqui, a branca, tá? Então, gostaria de tratar desse assunto. Talvez alguém vai falar, meu Deus, pastor, vai deixar de pregar a palavra para falar de política. Não. Eu vou te mostrar o que a Bíblia diz sobre política. Amém? Não estou aqui para fazer politicagem. Quem nos conhece sabe do nosso caráter. Não fazemos acordos políticos, não vendemos a igreja como curral eleitoral, jamais. Não prestamos o púlpito que é de adoração ao Senhor para fazer palanque para qualquer que seja a pessoa. Então, o que eu quero trazer para você é um conhecimento bíblico, para que você tenha a sabedoria de Deus para exercer a sua cidadania com consciência, responsabilidade e temor do Senhor. Amém? Então, uma das grandes polêmicas, né, talvez, é nós relacionarmos fé e política. E muitas pessoas acham que as duas não se misturam. E a pergunta, o tema da palavra hoje é essa: fé e política pode tem a ver alguma coisa com a outra? Então, essa palavra está totalmente baseada, eu vou te mostrar vários e vários textos bíblicos tratando sobre esse assunto. Então, é um guia bíblico para a cidadania terrena e celestial. Amém? Então, quero começar com os textos que vão servir de base para a gente poder falar sobre esse assunto. A gente precisa entender, deixar muito claro uma coisa, irmãos, que a nossa principal cidadania não é aqui na terra. Amém? Então, se a pessoa não entende isso, ela vai se confundir quando for exercer a sua cidadania terrena. Então a gente precisa entender que nós somos forasteiros aqui nessa terra. Amém? A Bíblia diz isso. Nós somos cidadãos dos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Então a nossa cidadania é celestial. No momento que entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus passa a ser o Senhor da nossa vida. Ele passa a ser a maior esperança, a única esperança de fato que jamais vai nos decepcionar. E é onde a nossa fé deve estar posicionada. Em nenhum outro lugar. Amém, irmãos? Então, nós estamos esperando por um governo que será estabelecido por Jesus. Quem já leu o livro de Daniel, capítulo 2, ele revela o sonho do rei Nabucodonosor. E nesse sonho, Deus mostra para Daniel todos os reinos que ainda iriam dominar o mundo. E por último, ele vê uma grande pedra, e esses reinos estavam representados na estátua do rei Nabucodonosor. E por último, depois que ele explicou todos os reinos até os nossos dias, ele viu uma grande pedra sair de uma montanha e bater nas pernas da estátua e derrubar aquela estátua. E o significado é que o reino de Cristo vai se manifestar na terra, destruindo todo o governo humano, estabelecendo um governo milenar. Amém, irmãos?
Então nós estamos esperando por esse governo. Esse será um governo perfeito. Esse será um governo justo. Não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá nada daquilo que nos incomoda hoje. Então, deixando muito claro isso. Aqui, a palavra de Deus, Salmo 22, versículo 27 e 28, diz que toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para Ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Amém, irmãos? Pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Amém? Eu vou falar algo aqui que não é heresia. O Senhor Deus é o maior político de todos. Porque Ele governa sobre todos os povos. Amém? Aí Salmo 33, 12 diz: como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. Então, estamos falando de um povo, de uma nação terrena, de um país, cujo Deus faz de Deus o seu Senhor, cujo seu estilo de vida agrada ao coração de Deus. Essa nação se torna feliz. Amém? Então, está aqui, essa é a base bíblica. Eu não estou falando uma heresia que Deus é o maior político, porque talvez seja o nosso conceito de política que está errado. Pelo fato de nós brasileiros sermos tão decepcionados com esse nome, né? Porque quando você fala assim, política, você já pensa só no que não presta. Não é verdade, irmãos? Estamos decepcionados. Mas o que é a política? Primeiro eu quero dar a definição de fé. O que é fé? Confiança, crença, credibilidade. É um sentimento de total crença em algo ou alguém. Então, em primeiro lugar, a nossa fé salvadora está em Cristo Jesus. A nossa maior esperança não está nas coisas boas que podem acontecer aqui na terra. Elas estão em uma eternidade prometida por Jesus. Amém? Com uma promessa de uma vida eterna. Então, a nossa fé bíblica a nossa fé espiritual precisa estar em Jesus. E o que é a política? A política é a arte ou a ciência de governar, organização, direção e administração de nações ou estados. Então, o que é a política? A política é a arte de governar. Amém, irmãos? É a ciência de governar. Então nós lemos aqui que Deus reina e governa sobre todos os... Quem é o político mais poderoso de todos, irmãos? Porque Ele governa sobre todos. Então, essa é a raiz do que é política, irmãos. É a arte de governar. É a arte de influenciar. Em algum momento na sua vida você vai usar a política. Seja quando a mulher quer convencer o marido de trocar aquela geladeira, ela vai tentar influenciar o marido para ele trocar aquela geladeira que já está velha. Comprar uma nova, de 2 portas assim, né? Eita! Ela vai influenciar o marido. O que é isso, irmãos? A arte de influenciar. Então nós exercemos isso muito mais do que nós imaginamos, em todos os lugares. Exercemos isso dentro da célula, quando nós influenciamos as pessoas para perto de Deus, quando nós lideramos as pessoas, quando nós
exercemos o nosso chamado, influenciamos as pessoas para o céu, e isso é política também. Deus te colocou como num lugar de autoridade. O pai, o cabeça, o homem, o marido, ele é o governante da sua casa. Você também é político. Então a gente precisa quebrar na nossa mente. Porque se nós não deixarmos a nossa mente ser renovada, nós corremos um sério risco, porque a Bíblia diz que o povo perece, porque lhes falta o quê? Conhecimento. Então, a nossa fé salvadora não pode estar na política terrena. A nossa fé tem que estar na política do Senhor, de um reino eterno, de uma esperança eterna. Amém, irmãos? Essa tem que ser a nossa maior esperança. Agora, o fato de eu confiar minha vida e saber e confiar no Senhor e a minha fé está nele, não exclui o meu papel terreno, porque eu sou cidadão do céu, mas eu estou aqui de passagem. E enquanto eu estou aqui, eu também estou exercendo uma cidadania terrena. Quem tem CPF aí? Você é um cidadão. Amém? Você está exercendo a sua cidadania. Então, a gente vai usar uma fé, mas não a fé que nós depositamos em Jesus, mas a confiança, a credibilidade que nós damos para as pessoas, que é o que a gente faz quando a gente dá o nosso voto para alguém, a gente está confiando que aquela pessoa vai nos representar da maneira correta. De certa forma, nós estamos colocando fé, mas é uma fé terrena, não é uma fé espiritual. Amém, irmãos? Onde é que nós erramos como igreja do Senhor? Deixa eu beber água. Quando nós andamos nos extremos. Porque por muitos anos, a igreja disse essas coisas aqui, ó. A política não presta, a política é do... Quem já ouviu isso aí? Cristão e política não se misturam. Essas eu acho que são as 3 principais frases. Quando Deus fez o homem, Ele disse assim: multipliquem e governem. Quando Adão perdeu o domínio, o governo, Deus fez descer o dilúvio. Ele disse o que para Noé? A mesma coisa. Então, o Senhor, Ele nos coloca, sim, para governar. E esse governo, não apenas nos governos institucionais, mas para a gente governar bem a nossa casa, para a gente governar bem a nossa empresa, para a gente governar bem a nossa igreja local, e todos os aspectos, todas as esferas da nossa vida. Governar bem os nossos filhos. E isso tem que se estender também ao governo em que a sociedade está submissa. Então, a política, a verdadeira política, a essência da política, presta sim. Porque o maior político é o Senhor. Ele governa sobre todos os povos. Agora, a política ruim é que não presta. A política, a arte de governar, não é do diabo, é de Deus. Ele é o maior governante e Ele nos deu autoridade. Amém, irmãos? Ele pisou na cabeça de Satanás e tomou as chaves da morte do inferno. Ele é que manda, Ele é que governa. Então, a política não é dele. E o cristão e a política pode se misturar? Irmãos, isso é uma linha muito tênue, né? Como se diz.
porque nós sabemos na realidade da nossa nação. E sim, o cristão, ele pode sim se misturar, porque ele foi designado por Deus para governar. Só que nós precisamos de verdadeiros cristãos no meio da política. Porque o que tem acontecido em alguns casos, né, é que muitos usam do título de cristão, usam do nome evangélico para chegar ao poder, mas chegando ao poder, se corrompem e fazem parte do mesmo sistema ruim que está arraigado nos poderes. Então, temos que, e talvez é justamente porque nós não nos misturamos, que nós temos esse resultado de anos e anos e anos, que o nosso país, né, não vai para frente. Todos nós somos conscientes de toda a riqueza que o nosso país tem, não é verdade, irmãos? Nenhum país no mundo tem o que nós temos. Nenhum país. E por que nós não prosperamos? Porque não somos um país de primeiro mundo. Porque nós, por muitos e muitos anos, deixamos a política para o diabo. E não influenciamos. Não nos posicionamos como representantes de Deus na terra. E aí, nenhum lugar fica vago. Não é verdade? Se nós saímos desse lugar, alguém vai ocupar. Então, se você sair da sua casa e fechar a sua casa, e for embora para outro lugar e deixar a sua casa trancada, alguém vai ocupar a sua casa, não vai? Se não for um morador de rua, vai ser os ratos, as baratas, né? Os bichos peçonhentos. Alguém vai ocupar. Então, quando nós não governamos, quando nós não exercemos influência na sociedade, como o povo de Deus, nós vamos ser governados. Esse é um extremo em que nós estivemos por décadas. É décadas, irmãos, por causa de uma mentalidade errada. Tá, aí nós saímos desse extremo e fomos para um outro extremo. Porque aí os evangélicos, os cristãos começaram a entrar na política, começaram a exercer influência, e o que aconteceu com muitos é que eles não conseguiram, não mantiveram a sua palavra, eles não tinham caráter para estar ali, para aguentar a pressão, para não se corromper. Então, nós fomos para o outro extremo. Um extremo onde, sabe o outro extremo que muitas pessoas vão? É de colocar a sua esperança aqui nessa terra, na vida de uma pessoa, na vida de um político. E a nossa esperança não pode estar no homem. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Amém, irmãos? Então, muita gente diz, mas se meu candidato não ganhar, eu estou perdido, né? Outra palavra bem feia, eu estou lascado, né? Muita gente usa esse termo. Irmãos, se tudo der errado aqui nessa terra, a gente já tem a certeza que no final vai dar tudo certo. Se a gente tiver de ser perseguido, a gente vai ser perseguido e a gente vai perseverar até o fim. Mas a gente só vai ser perseguido se a gente quiser, porque nós somos 80% entre evangélicos e católicos, 80% que se dizem cristãos, que dizem que creem na Bíblia. Então, com 80%, o Brasil só vai ser um país que persegue cristãos, se os cristãos se omitirem e deixarem com que os outros, a outra parte da população governe sobre nós.
Então, a nossa esperança não pode estar, porque o único que pode nos salvar é Jesus. Inclusive, o cenário atual que nós estamos vivendo, na minha opinião, nós precisamos de uma intervenção divina. Então, só Jesus pode nos salvar. Meu candidato vai salvar o Brasil, acabei de falar isso, né? Não tem nenhum homem que vai salvar o Brasil. Não tem nenhum homem que vai salvar o Tocantins. Só existe um que pode nos salvar, que pode mudar os acontecimentos, que pode, num estalo do seu dedo, ou uma palavra que sair da sua boca, pode mudar tudo. Amém, irmãos? A gente não pode entrar nesse extremo aqui. Fulano é candidato da igreja, você tem obrigação de votar. Irmãos, isso aqui, meu Deus. Deixa eu beber água. Outra coisa. Infelizmente, muitos líderes evangélicos se utilizam da política, seja ela externa ou interna dentro das denominações, para construir tronos, reinos próprios. E esse não é o nosso papel. Pastor não é dono do voto de ninguém. E eu estou aqui trazendo essa palavra hoje justamente porque eu quero trazer consciência para você saber escolher. E por causa de muitos que negociam, vendem, fazem acordos políticos porque são líderes de determinados ministérios, né? E diz assim, eu tenho tantas igrejas, se você, né, me der isso ou aquilo, eu te apoio. E compromete o nome da sua denominação ainda. Vocês nunca verão a igreja salva-vidas se comprometendo politicamente com ninguém. A instituição. Eu, pessoa física, eu, pastor Diego, cidadão, eu posso declarar o meu voto, eu posso apoiar quem eu quiser nas minhas redes sociais, porque eu tenho a mesma liberdade que você tem. Mas como pastor, como líder de um ministério, irmãos, eu já vi pastores sendo transferidos das suas igrejas porque não apoiaram o político que a denominação queria. Está errado isso, irmãos. Esse não é o papel da igreja. Então, vocês acreditam, e a gente escuta cada coisa. Uma vez, só abrir esse parênteses aqui, uma vez, eu estava aqui na igreja, pessoa que não chegou ali. E aí sentou e falou, pastor, é porque, né, sabe, todo ano o vereador recebe uma verba de tantos mil, e aí ele pode destinar para tantas, né, para tantas instituições, igrejas, associações. E aí eu vim aqui, porque se o senhor me apoiar, eu quero dizer que eu vou dar tanto para a sua igreja. Eu falei, não, meu irmão, obrigado. Eu não vou condicionar o meu apoio em troca de favores. Eu não vou comprometer a igreja do Senhor Jesus dessa maneira. Então, irmãos, eu não vou dizer aqui em quem você tem que votar. Eu vou te mostrar o que a Bíblia nos ensina, o que um cristão tem que entender para ele fazer a sua própria escolha. Amém? Porque afinal de contas, o voto é que pessoal ainda é secreto ainda, né? Então, isso daqui está completamente reprovado. Então, nem esse extremo é bom, e nem esse outro extremo é bom, é saudável. A gente não pode misturar o Estado com a instituição igreja, porque isso já deu ruim, lá no século III. Foi onde a igreja começou a se corromper, quando aceitou que o Estado interferisse nos ensinamentos da igreja. Então a gente não pode
Agora, o cristão, como cidadão, não pode se furtar desse dever. Continuando. O que a Bíblia, eu vou trazer alguns textos agora para você, do que a Bíblia fala a respeito de política. O que a Bíblia fala a respeito de política? Provérbios 29:4. Quando o justo está no poder, o rei justo dá estabilidade à nação. Provérbios 29:4. Quando os justos governam, o povo se alegra. Provérbios 29:2. Quando eles, os perversos, são destruídos, os justos prosperam. Provérbios 28:18. Irmãos, a Bíblia é o nosso manual de vida. A Bíblia ensina sobre casamento, sobre criação de filhos, ensina sobre área financeira, como prosperar, e ensina também como estabelecer a política correta para uma nação, para um povo. Tudo que a gente precisar, a palavra de Deus tem instruções para nós. E porque nós vamos negligenciar o que a Bíblia está nos dizendo? Então nós precisamos entender o que Deus nos ensinou. Quando o perverso está no poder, o que acontece? Provérbios 28:16. O governante que não tem entendimento oprime o seu povo. Não tem o temor de Deus. Ele vai fazer o quê? Ele vai agir segundo seus próprios interesses, vai oprimir, escravizar o seu povo. Provérbios 29:4b, né? O início está aqui, né? 29:4. O rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige subornos a destrói. Está aqui na Bíblia, irmãos. A gente erra por quê? Então, o líder corrupto, ele destrói a nação. Nós precisamos acabar com essa mentalidade pequena de se acostumar. Na minha terra, meu Deus, lá em Belém, esse negócio é demais. Fulano rouba, mas faz. Pelo amor de Deus, irmãos. Isso não é bíblico. 28:18. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Foge do país, vai para outro país. Mas quando eles são destruídos, os justos prosperam. Amém, irmãos? 29:2. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Que é esse mesmo versículo aqui. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Não responda, o Brasil está gemendo. Pense aí só com você. O problema não é a instituição. O problema não está na política. Não está nas instituições. O problema está no caráter. E começa no nosso caráter. Começa no caráter do povo, irmãos. Começa na nossa vida no dia a dia. Se a gente não se levantar como povo de Deus nesses dias, com caráter, para levantar uma geração de jovens com caráter, de adolescentes com caráter, famílias saudáveis, para que essas pessoas ocupem esses lugares de poder, o nosso destino será cruel. Então o problema não está na política, nas instituições, o problema está no caráter do homem. O problema não é a política, o problema é a ausência de princípios. E da onde vêm esses princípios, irmãos? Que norteiam a vida humana, que inclusive norteia a constituição dos países democráticos. Você acha que o direito em si,
os princípios do direito. Tem algum advogado aqui? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Tem, tá, a Giovana está aí, não está? A Giovana pode falar. Aqui tem o Lucas também, que é advogado. Quando a pessoa vai estudar lá o direito, entra na faculdade, as bases do direito estão baseadas aqui, irmãos. Na palavra. A maioria das constituições dos países democráticos estão baseadas em princípios da palavra de Deus. Então o problema é a ausência de princípios de um povo e automaticamente daqueles que governam o povo, que o próprio povo elegeu para os representarem. Então a corrupção e a opressão não nascem da ciência de governar, mas do coração perverso daqueles que assumem o poder sem o temor a Deus. Entende de onde que sai a política ruim? Daqueles que assumem o poder sem o temor de Deus. Então o problema não está na política, está naqueles que estão exercendo a política. Eu vou dar alguns exemplos de homens políticos. Porque se a política fosse do diabo, irmãos, esses homens não tinham exercido governo, não tinham sido políticos. Moisés está lá em Deuteronômio 18, 24, e Êxodo 18, 24 e Deuteronômio 1, 13. Moisés foi um grande organizador, ele fez uma grande gestão quando liderou o povo de Israel no deserto. Imagine liderar 3 milhões de pessoas no meio do deserto, irmãos. Tem que ser um bom político, não é? Deixa a sua esposa com fome um dia para você ver o que acontece, né? Escolha alguns homens respeitados, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem seus líderes. É o que está escrito aqui, ó. Nomeou líderes para resolver problemas cotidianos, filtrando apenas os casos mais difíceis. Moisés pegou, elegeu homens que eram líderes de 1000, outros lideravam 100, outros lideravam 50 e outros lideravam 10. Todo povo tem demanda, tem situações no dia a dia. Aí o povo ia para o líder de 10, não resolvia o problema, levava para o líder de 50, não resolvia, levava para o líder de 100, não resolvia, levava para o líder que governava 1000, não resolvia nenhum desses aqui, levava para Moisés. Homens que exerciam autoridade, governo, influência sobre outras pessoas, e resolviam o problema do povo, de todas as espécies. Além de ser políticos, eles ainda eram juízes naquela época. Além de governar, eles julgavam as causas do povo ainda. A boa política exige delegação estruturada e a seleção de liderança capacitada. Por uma nação mudar não depende de uma pessoa só, irmãos. Depende de muitas pessoas envolvidas em um processo de transformação. Está aqui os mesmos textos. Qual foram os critérios que eles escolheram aqueles líderes de 100, de 1000, de 50 e de 10? Qual foram os critérios? Homens respeitados, cheios de sabedoria, de entendimento e homens o quê? Capazes. Como é que você vai colocar alguém para liderar você, para liderar a sua família, liderar a sua cidade, seu estado, sua nação, se ele não é respeitado, se ele não tem sabedoria, se ele não tem entendimento, se ele não é capaz? Não existe isso. Outro, José, o administrador. Pense num cara, um economista de primeira, economia e gestão de crise. José governou sobre o Egito no período mais difícil que a terra viveu nos dias de José. Uma crise mundial, não tinha alimento em nenhum lugar do mundo, irmãos. Mas Deus, ele tinha o temor de Deus.
Deus mostrou para ele o que ia acontecer. E ele usou a sabedoria que Deus deu para ele para gerir, administrar os recursos da sua nação, porque ali ele estava no Egito, ele não era dali, o Egito não servia a Deus, mas Deus permitiu que José fosse para o Egito governar. Ele foi como escravo, porque Deus tinha o plano de colocar ele no governo, amém, irmãos? Amém. Quem foi que colocou José no governo? Foi Deus, ele usou o faraó, mas quem colocou foi Deus. Porque Deus fez o faraó sonhar, fez o copeiro lembrar do José. O José foi lá, Deus revelou o significado do sonho para o José. E aí o faraó ficou impressionado e disse: é você que vai governar. Sabe o que o faraó disse para ele? Eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. José foi o segundo homem mais poderoso do mundo. Ele guardou durante 7 anos 20% de tudo o que eles colhiam. Durante 7 anos, todos os meses, separava 20% e guardava. Quando acabou a comida no mundo, quem era que tinha para vender? E ele tornou o Egito a maior potência mundial, por causa da sabedoria que Deus deu para ele. E por causa disso, o povo de Israel não morreu de fome, porque ele trouxe toda a sua família para o Egito. Então, como é que política é do diabo, irmãos? A sabedoria divina é a resposta definitiva para crises econômicas nacionais, trazendo preservação e prosperidade. Se um líder, se um governante tiver o temor de Deus, mesmo o mundo estando em crise, a sua nação pode prosperar. A sua cidade, o seu governo pode prosperar, a sua casa pode prosperar. A gente precisa aprender com esses homens, irmãos. A gente é fiel nos dízimos, nas ofertas, mas não sabe administrar os 90% que fica. A gente precisa aprender com esses homens. Daniel 2, 48 a 49. Daniel também foi levado como escravo. Observe. Aí tem gente que fala assim: mas é porque a política é muito suja. Aí o cristão não pode entrar lá. José estava governando no Egito, um país idólatra. Daniel, a Babilônia entrou e destruiu tudo em Israel, levou Daniel como escravo para a Babilônia. A Babilônia era o país mais pervertido que existia. Foi de lá que iniciou o paganismo no mundo. A Babilônia influencia até hoje, tanto que ela está lá no Apocalipse. A grande Babilônia vai cair quando Jesus voltar. Porque a Babilônia simboliza todo o sistema mundano de perversidade, imoralidade e corrupção. Daniel estava lá, no meio dessa bagaceira toda. Ninguém servia o Deus dele. O que Deus faz? O rei colocou Daniel em um cargo elevado, lhe deu muitos presentes valiosos, nomeou o governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. Deus deu sabedoria para Daniel, ele revelou o sonho do rei Nabucodonosor. Não só o significado, ele contou o que o Nabucodonosor tinha sonhado e depois deu a interpretação. E por causa disso, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que governava o mundo, era o império que mandava no mundo na época, colocou Daniel como governador de toda a província da Babilônia. O segundo homem também. Daniel foi um político tão bom que ele ultrapassou impérios. Nabucodonosor caiu, a Babilônia caiu, entrou o Império Medo-Persa, Daniel continuou exercendo governo.
Porque ele tinha a sabedoria de Deus. Deus colocou ele para governar no meio da Babilônia, irmãos. A fidelidade inegociável a Deus eleva a influência pública, mesmo operando dentro de impérios seculares e hostis. Perseguição ele enfrentou? Muita. Leia o livro de Daniel e você vai ver. Teve que se posicionar? Teve. Teve que arriscar a vida dele? Teve. Mas ele perseverou e Deus honrou a vida dele. Amém, irmãos? A gente não pode ser covarde. A gente tem que ter certeza de quem a gente é e do caráter que a gente carrega, irmãos. O padrão supremo de justiça está aqui. O momento que a nação de Israel foi mais poderosa na terra. Você olha para Israel hoje, você vê ela poderosa. Nessa época aqui, Israel era a maior potência mundial. Na época de quem? Rei Davi. Segundo Samuel 23, 3 ao 4, diz, essas são as últimas palavras de Davi. Olha o que Davi diz. Aquele que governa com justiça, que governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, como a manhã sem nuvens, como o brilho do sol que faz crescer a grama nova depois da chuva. Um líder justo, um homem de Deus, governou Israel, levou Israel no melhor tempo que Israel já viveu. O governo justo dissipa as trevas da opressão e cria o ambiente onde a sociedade pode florescer. A gente não precisa de muito, irmãos. A gente precisa só de um governo que deixe o povo florescer. Brasileiro não desiste nunca. Brasileiro é trabalhador. Amém, irmãos? Nós somos um povo que luta, que guerreia. Precisamos levantar homens e mulheres que vão nos governar no temor do Senhor, que vão nos governar com justiça, e nós vamos ter o ambiente propício para nós florescermos, para nós prosperarmos e usarmos essa prosperidade para alcançar aqueles que ainda não conhecem a Jesus, para pregar o evangelho em outras nações. Amém, irmãos? Então, o que uma governança justa precisa? De capacidade e sabedoria, competência técnica, entendimento estratégico para resolver problemas complexos. Irmão, esse estudo aqui eu não peguei da internet, não. É oração e jejum, viu? Oração e jejum. Integridade inabalável e a palavra de Deus, baseado na palavra. Aversão à corrupção e lealdade a Deus em ambientes de alta pressão. Visão para o bem comum, não é alguém que governa pensando no poder, em se manter no poder, mas alguém que visa a nação, que visa governar para o povo, facilitar para o povo, e não vender a sua nação para outros povos. Qual é o papel da igreja nesses dias, irmãos? Amém? Isso aqui eu só te mostrei a Bíblia. Eu só te mostrei a Bíblia. Qual é o nosso papel entendendo esses princípios? Entendendo que a política não é do diabo, que a política é de Deus. Qual é o nosso papel? A Bíblia também nos diz. Jeremias 29, 7 diz assim: trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade, para a qual os deportei. Sabe, Jeremias estava falando de, sabe para quem? Para aqueles que tinham sido levados escravos para a Babilônia, junto com Daniel. Ele estava dizendo, trabalhem pela paz da Babilônia e pela prosperidade da Babilônia, para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela.
É Bíblia, irmãos. Então, o primeiro papel da igreja é orar. Meu irmão, pare de orar só por você. Pare de orar só pelos seus pedidos. Não é errado, você deve orar por aquilo que você precisa. Mas comece a orar no coletivo. Comece a orar nas suas orações pessoais, pela sua cidade, pela sua nação. Porque você está orando, Senhor, me prospera, abre as portas. E não ora pela sua cidade. E não ora pelo seu país. Se o seu país for próspero, se a sua cidade for próspera, você também será. Então, antes de orar por você, pela sua família, ore pelo Brasil. Ore pelo estado do Tocantins. Ore pela cidade de Paraíso. Ore pela sua rua, pelo seu bairro. Quando eu cheguei no meu bairro, irmãos, nesse tempo era só poeira. E no tempo da chuva era lama, tinha um piscinão assim na frente de casa. E a gente orava pelo nosso bairro. E antes da nossa primeira filha nascer, né? A Débora nascer, poucos meses antes, o asfalto chegou. Oh, glória a Deus. Como é bom, né? Nós ainda estamos em um estado, irmãos, mais ou menos. Vá mais para o norte. Vá lá na minha terra. Veja o esgoto a céu aberto. As crianças andando perto do esgoto. Irmãos, nós precisamos despertar. Nós precisamos orar. Não é brincadeira. Porque você acha que o diabo não quer governar? Enquanto a igreja dorme, quando a igreja abre mão, o diabo está colocando aqueles que vão governar a favor dele, que vão nos subjugar, que vão nos oprimir, que vai fazer o povo gemer, porque tem os servos do diabo, tem os perversos, tem os injustos, e quando eles chegam no poder, o povo geme. Então nós precisamos orar, primeiro entender antes que isso é uma guerra no mundo espiritual. Antes de fazermos nossas escolhas como cidadão, entendemos que nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra principados e potestades que querem governar o Brasil. Então devemos orar. E a segunda coisa, exercer o nosso papel com aquele equilíbrio, sem ir para um extremo, sem ir para o outro extremo, mas exercer o nosso papel consciente, baseado na palavra de Deus. Deixa eu caminhar aqui, senão não termino. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes, considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Como é que você determina o seu voto? Pensando só nos seus próprios interesses? Você não está sendo bíblico. Pense no bem comum. E você vai fazer uma boa escolha. Filipenses 2:3. Então, como é que nós vamos fundamentar as nossas escolhas? Como é que vamos colocar governantes justos? Como é que vamos saber? O que é que vai nos pautar? Quais são os valores bíblicos fundamentais de uma sociedade próspera? Quais são os valores que nós como cristãos acreditamos, porque nós cremos na Bíblia? Quem crê na Bíblia com a palavra de Deus? Se você não crê na Bíblia, essa palavra não é para você. Mas se você é um cristão que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que basear não só o seu voto, a sua vida inteira, todas as suas escolhas, na palavra. E uma dessas escolhas é na hora de nós votarmos. E o que é que tem que basear? O que é que a Bíblia defende, irmãos? Princípios inegociáveis. Inegociáveis. A vida, a família, a liberdade, a justiça, a retidão.
Tem um outro também que eu posso mostrar para vocês, a liberdade econômica. A Bíblia fala sobre isso. Coloca para mim, depois que eu finalizar aqui. O que a Bíblia diz sobre a vida? Tu formaste meu interior, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por teres me feito de modo tão extraordinário. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. A Bíblia defende a vida desde a concepção. Cristão não pode ser favorável ao aborto, irmãos. Você está indo contra a palavra de Deus. Outro princípio, família. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho. Está aqui, ó. Já está na área econômica aqui. Será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor. Família. Como o Senhor criou homem e mulher e a sua descendência. Essa é a família bíblica. Ideologias que vão contra a família, que querem principalmente pegar as nossas crianças para mudar a maneira de pensar quando elas ainda são crianças, não têm a mente formada ainda. Nós não podemos ser favoráveis a isso, irmãos. É inegociável. Liberdade. Agora ouçam, hoje lhes dou, aqui é Deus dizendo, Deuteronômio 30:15. Hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Deus, que tem todo o poder sobre a terra, permite que a gente escolha. E por que vamos aceitar governantes que privam a nossa liberdade? Que não nos dão liberdade de expressão, liberdade religiosa. Se o próprio Deus nos dá liberdade de escolher. Se Jesus, em Lucas 9:23, disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, quem não quiser, bem, mas se que alguém quiser, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Jesus nos ensina o princípio da liberdade, da escolha, o livre arbítrio. Nós não precisamos estar debaixo de um estado totalitário. Isso é um princípio basilar, nós não podemos abrir mão. A justiça. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 1:17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Para aqueles que não exercem a justiça, gravem bem esse texto aqui, tá? Porque isso aqui ainda vai acontecer no nosso país. Grave o que eu estou dizendo. Para os juízes injustos, olha o que a Bíblia diz: que a aflição espera os juízes injustos e os que decretam leis opressoras, não fazem justiça aos pobres e negam os direitos dos necessitados de meu povo, exploram as viúvas e tiram proveito dos órfãos. O que farão quando eu os castigar? A quem pedirão ajuda? Onde seus tesouros estarão seguros? Serão levados como prisioneiros ou ficarão caídos entre os mortos. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Esperem e verão. Nós temos que buscar a justiça. Nós temos que ter uma justiça isenta, imparcial no nosso país. E o próximo presidente vai escolher 4 juízes da nossa Suprema Corte, que, para quem não sabe, é vitalício, só sai quando se aposenta com 75 anos. Então, se o cara entrar lá com 45 anos, ele vai atuar como juiz durante 30 anos. Mais 4, irmãos, mais 4 o próximo presidente vai indicar. Precisamos prestar bastante atenção.
Outro princípio, retidão. Salmo 33:5. Ele ama a justiça. Quem? Deus. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor, e todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Deus ama honestidade. Deus odeia corrupção. Ele ama a retidão, Ele ama quem age com justiça. Ele ama, irmãos. O sexto, eu coloquei só 5 aqui no slide. O sexto poderia falar de liberdade econômica. Coloca para mim Provérbios 10, versículo 4 e 5. Olha o que Deus fala a respeito de economia na palavra. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquece. Versículo 5. Não, é só o 4 mesmo. Obrigado. Então, Deus nos ensina a trabalhar e a não ser preguiçoso. Inclusive, manda a gente aprender com a formiga. A Bíblia manda a gente ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas, fazermos trabalhos sociais. Isso a igreja faz muito melhor que o Estado. Mas, irmãos, nós não podemos fazer que as pessoas sejam dependentes dessas coisas. Nós precisamos ensinar as pessoas a trabalhar, a sair da situação que está, a melhorar de vida, a desejar prosperar. Não tem nada errado nisso, em enriquecer, em prosperar. Quem não quer prosperar aí? Deixa eu ver. Quem não quer? Meu irmão puxou rápido a mão assim. Então, nós precisamos favorecer um país que dá liberdade para as pessoas trabalhar, para as pessoas empreenderem. Brasileiro pense num ser humano empreendedor. Não deu certo aqui, inventa outra coisa, não é, irmãos? Aqui tem muita gente empreendedora. Então, irmãos, fazer política com princípios é um ato de amor ao próximo. É um ato de amor ao próximo. A governança é uma ideia divina. Deus estabeleceu a ordem e se importa com a estrutura das nações. Deus se importa, irmãos. A ausência do justo gera opressão. Odiar a política apenas entrega o poder aos perversos. A fé transforma o Estado. A fé não pode ser dependente da política. É a política que precisa ser dependente da fé. Então a fé transforma o Estado, transforma a nação, transforma a cidade. Histórica e biblicamente, homens e mulheres de Deus salvaram nações inteiras do colapso. Eu dei o exemplo aqui para vocês. Então, fé e política pode sim, mas uma política com princípios, com amor ao próximo. Então, rapidamente aqui, como você vai votar esse ano? Eu quis dar essa palavra justamente hoje, porque hoje é o início dessa campanha eleitoral e daí para frente sabe que Deus o que vai acontecer, né? Então, antes de você se emocionar, eu quis trazer essa palavra para você ter consciência, usar a cabeça, usar a razão, pedir temor do Senhor, pedir sabedoria para o Senhor. Ore, irmãos, peça para o Espírito Santo te ajudar. Qual é o filtro? O que é que tem que passar pelo filtro de todo cristão? Observe, eu não estou dizendo em quem que você tem que votar. Eu falei nome de candidato aqui, irmãos? Eu estou te ensinando como você deve escolher com sabedoria. Primeiro, qual a ideologia do candidato? Talvez a gente tenha que trabalhar com eliminação, né? Porque o governo 100% é o de Jesus que ainda virá.
Então, sabe quando a gente faz prova de concurso, que a gente não tem certeza, não tem convicção da resposta certa? Como é que a gente faz? Vai por eliminação, né? Geralmente tem duas que está na cara que não é. E outras duas você fica ali indeciso, né? Pastor Arilson, que é da área da educação, aí sabe como é que é. Então tem duas ali que fica sempre na indecisão. Qual será que é a resposta certa? Aí você analisa e pá, e vai, e marca uma. Não é assim? Talvez aqui na terra tenhamos que fazer assim, irmãos. Tenhamos que ir eliminando aqueles que estão na cara que não são, e aí a gente vai tentando. Errou, na próxima tenta de novo. Deu seu voto de confiança, o político te decepcionou, não vota mais, vota em outro. Mas, quais são os critérios? Qual a ideologia do candidato? O que ele defende? Qual a ideologia que mais se aproxima desses princípios da palavra? Analise. Passou nesse filtro? Qual o partido? Porque isso importa. Esse ano, irmãos, nós vamos, talvez tão importante quanto o voto para presidente, é para senadores e deputados. Eles é que nos representam lá no Congresso. O seu voto para deputado é como um cheque. Você assina atrás endossando. O que ele votar lá, as leis que ele aprovar, o seu endosso está atrás. Você está concordando com aquilo que ele fez. E quando você não vota, você anula o seu voto, você está dando um cheque em branco, com a sua assinatura para ele preencher o valor que ele quiser, para os outros escolherem por você. Quando você vota em branco, quando você anula, você deixa que outros escolham por você. Não faça isso, irmãos. Então analise os partidos, pesquise, tire tempo. Isso se trata do seu futuro, do futuro dos seus filhos. Se você não entende dessas coisas de política, pergunte para o irmão que entende mais que você. Tem competência? A pessoa tem competência para governar? Se preparou para isso? É capacitado para isso? Não adianta ter essas coisas, também não ter caráter. Tem caráter? Você confia que quando chegar lá ela não vai se corromper? Esse filtro já é mais, a gente vai ter que arriscar muitas vezes, né? Quando a pessoa já tem uma vida pública de muitos anos, você já pode avaliar o que ela já fez como político ou não. Mas quando ela está entrando pela primeira vez na política, você tem que dar um voto de confiança. O que ele já fez pela sociedade, mesmo sem ser político. Pense nessas coisas. E aí você vai poder escolher com sabedoria. Irmãos, pense bem no seu voto para deputado, estadual, federal, para senador. Nós precisamos de um Senado que teme ao Senhor, que anda nesses princípios, para que a justiça seja restabelecida na nossa nação. Então, eu não vim aqui pedir o seu voto. Eu vim aqui pedir para você ser coerente com a sua fé. Seja coerente com a Bíblia que você carrega. Seja coerente com a fé que você professa. Se você usar a palavra para fazer as suas escolhas, você tem mais chances de acertar. Amém? 100% é só Jesus, viu, irmãos? 100% é só Jesus. Homens podem nos decepcionar, homens podem nos frustrar, mas nós podemos procurar não errar. Então, seja coerente, porque como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Fique de pé. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.
Seja alguém que conscientiza outros, que mostra isso para as pessoas também. Pois eu vou pedir para os irmãos da mídia recortar essa palavra. Passe para as pessoas. Nós precisamos ter esse entendimento, porque senão vamos perecer. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Eu quero que nesse momento a gente ore. Ore por essas eleições. Ore pela nossa nação, pelo nosso estado, como nós temos sofrido como estado do Tocantins. Governos não terminam, sempre são interrompidos por problemas de corrupção aqui no Tocantins. Vamos orar, irmãos, pedir para que Deus tenha misericórdia de nós. Ore agora pela nossa cidade. Não vamos votar agora por governantes municipais, mas precisamos orar diariamente pelas autoridades, para que elas tenham o temor de Deus. Vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidentes, juízes, judiciário brasileiro. Ore agora pela nossa nação. Oh, Jesus.